Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Querendo aproveitar que todos estão em pé, vamos ler a palavra de Deus em Mateus, capítulo 7, os versículos 24 ao 29. Graças a Deus. Mateus 7, os versículos 24 ao 29. Leremos como nós costumamos fazer, e pedirei toda a igreja que leia no momento de sua participação. Abra sua Bíblia e leia. Tenhamos o bom costume de ler a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Amém. Deus abençoe. Os irmãos podem sentar. Meus amados, quero dar graças ao nosso bom Deus por esta feliz oportunidade que Ele dá a cada um de nós, de novamente estarmos em sua casa para nesta noite adorarmos ao Senhor, a sua maravilhosa pessoa, e também para estudarmos mais um pouco a palavra de Deus. Glorifico a Deus por este momento muito especial e quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão presentes, que vieram para a casa do Senhor. Queremos pedir a todos os irmãos que estejam com as Bíblias abertas para meditarmos em alguns versículos que estaremos meditando nesta noite. Pois se o Senhor nos permitir, vamos dar continuidade ao que temos falado com os irmãos. Como os irmãos já sabem, nós estamos para finalizar esta parte do estudo. Estamos nos momentos finais desta parte. E gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias, tivessem-as abertas para meditarmos na palavra do nosso Deus. Os irmãos sabem que estamos falando que na visão deste reino, nós não devemos viver só do nosso passado, não devemos viver deixando as coisas para o dia de amanhã. Nós precisamos, portanto, viver o dia de hoje. E nesse aspecto, como já dissemos aos irmãos, quero voltar a lembrar que nós precisamos ter disposição para vivermos o presente, fazendo alguma coisa para o Senhor nosso Deus. Foi aí que nós paramos na semana passada, mas quero lembrar a todos que nesse aspecto eu disse aos irmãos que nem sempre ter disposição em fazer algo pelo reino de Deus, e Paulo está dizendo aqui sobre sofrer pelo reino de Deus, padecer pelo reino de Deus, não significa, nesse aspecto que estamos falando com os irmãos, ter capacidade, mas significa ter disposição, ou seja, estar disposto, ou seja, disponibilizar-se, apresentar-se, tornar-se útil, mesmo que nós, ao olharmos para nós mesmos, nos consideramos insignificantes, pequenos, incapazes e assim por diante. Certo é que todos nós fomos salvos por Jesus Cristo. Estamos no seu reino. E é claro que Deus, portanto, quer usar nossas vidas.
como servos de Deus, nós não podemos ocupar a terra inutilmente. Já falamos isso com os irmãos. Queremos prosseguir então. Na semana passada discorremos sobre esse assunto. Agora, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo de número 1. É um versículo muito conhecido de todos nós, e graças a Deus por isso. Vamos fazer uso, nos valer desse versículo para essa aplicação que ainda quero fazer com os irmãos. Hebreus, capítulo 12, versículo de número 1. A igreja encontrou? Então os irmãos, por favor, o leia. Leia o 2, irmãos. Complemente aí o 2 também. Amém. Tá bom até aí. Agora mantenha a sua Bíblia aberta e me dê a sua atenção. Quero falar com os irmãos nesse aspecto, valendo do versículo 1 e 2, mais precisamente 1, do capítulo 12, que, irmãos, na visão deste reino, os irmãos lembram que, em primeiro lugar, eu disse que não podemos viver, eu usei a expressão, a palavra aqui, procrastinando, ou seja, adiando, protelando, deixando para o dia de amanhã. Ligado a esse assunto, porque existe uma ligação muito grande, isto vai complementando o que nós estamos falando com os irmãos, ligado, portanto, a essa questão, a esta linha que já passamos aos irmãos, surge, portanto, esta nova visão, de acordo com o versículo 1 do capítulo 12, que nós não podemos viver presos ao passado. Eu quero que você considere isto. E aqui, irmãos, nesse aspecto que eu estou falando, não significa baseado nas suas próprias experiências, porque isso nós já falamos nas participações anteriores. Mas significa, irmãos, ficarmos olhando para o que já aconteceu dentro do reino de Deus, e sentindo esta glória, porém, como se fosse algo muito distante de nós, e que nós nunca poderemos ou poderíamos experimentar. Nós precisamos, portanto, pensar, nós precisamos entender que existem algumas coisas que elas nos impedem de frutificarmos, nos impedem de avançarmos. Essas coisas dificultam a nossa caminhada e faz com que muitos de nós não tenham progresso na vida espiritual. Lamentavelmente, os irmãos são sabedores que nós temos muitas poucas pessoas na atualidade a nível geral, tendo em vista o grande número dos que se dizem cristãos na atualidade. Nós temos poucas pessoas que esforçam conosco, que nos estimulam, que trabalham as nossas vidas para que tenhamos vontade de ser, portanto, pessoas que trabalham em prol do reino do Senhor nosso Deus. Os irmãos sabem, e não há como negar isto seria negarmos a verdade. Lamentavelmente, irmãos, nós estamos vivendo aquela época que as pessoas estão invertendo a lógica, pensando que o céu está na terra, nesse aspecto que estou falando com os irmãos. O maior interesse das pessoas, de forma geral, é pela terra e não pelas coisas do céu, pelas coisas que dizem respeito, que fazem parte do reino do Senhor nosso Deus. E olhe para cá, irmão, por favor. Embora você é responsável pela sua vida diante de Deus, mas muitas pessoas atravessam isso,
exatamente porque eles não têm pessoas para lhes estimular, para lhes orientar, para despertá-los, para acordá-los, para trazer motivação para eles e para dizer a eles: olha, Deus quer que você se envolva mais com o reino do Senhor nosso Deus. Lamentavelmente, nós não temos muitas pessoas que fazem isso. É claro que existe e sempre vai existir enquanto a igreja estiver na terra. Mas nós não temos muitas pessoas que se preocupam com isso. A grande verdade é que para encontro nosso, as pessoas se preocupam em fazer com que haja reboliços no nosso meio. E tais reboliços que eles querem promover no nosso meio não são reboliços genuinamente espiritual. Reboliços que trarão resultados benéficos, permanentes, como falamos, duradouros no seio da igreja. Mas se trata de algo momentâneo, passageiro. Até parece que essas pessoas conseguem trabalhar a emoção dos outros a fim de que eles caiam nesta questão, mas daí a pouco eles acordam e continuam completamente desmotivados e sem vigor para caminharem espiritualmente. Portanto, irmãos, o que eu quero nesta noite fazer com que os irmãos entendam pela palavra do Senhor nosso Deus, que todos esses exemplos que nós observamos na Bíblia, desses homens, mulheres, que aqui apresentados para nós como heróis da fé, no capítulo de número 11, eles alcançaram, tiveram êxito, eles agradaram o coração de Deus. Foram pessoas, irmãos, que conseguiram atingir aquilo que Deus propusera para eles, aquilo que Deus havia estabelecido para eles. Mas nós temos que ter o entendimento que eles, como nós, tiveram um contexto, eles, como nós, tiveram oportunidade. Porém, irmãos, o que diferencia é como que nós olhamos as oportunidades que Deus nos dá. Muitos de nós olhamos para as oportunidades que Deus nos dá como se fosse algo de somenos importância, algo que não produz nenhum resultado para nós, e logo nós relegamos, nós deixamos isto para lá. Muitos de nós pensamos que poderemos fazer isto no dia de amanhã, e aqueles que pensam para o dia de amanhã, vamos dar um glória a Deus nesta noite por isso, porque há alguns que pensam que será para o próximo ano, e outros pensam para a próxima década, e alguns pensam para os últimos instantes de sua vida sobre a face da terra. Claro que eu vejo o empenho dos irmãos, o trabalho dos irmãos, o ardor no coração dos irmãos, em estar envolvendo com o reino de Deus, caminhando, mas o que eu quero levar os irmãos ao entendimento pela palavra do Senhor nosso Deus, é que nós podemos alcançar coisas mais do que já alcançamos. E Deus quer isto de nós. Deus quer isto de nós e Deus quer isto para nós. Precisamos olhar assim, precisamos colocar isto no nosso coração, na nossa alma, deixar esta verdade viver dentro de nós. Aqui os irmãos bem sabem que após o escritor narrar, falar sobre os heróis da fé, ele entra para o capítulo de número 12, e aí ele diz: portanto, nós também, que estamos rodeados, ou pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E ele nos orienta como fazer isto, irmãos. Até porque os irmãos sabem que ele não fecha o assunto no versículo 1. Ele continua, sequência no 2, ele diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Deus seja para sempre louvado.
Portanto, irmãos, o que é apresentado para nós no versículo de número 1, quando o escritor está dizendo, nós também, inclui, mostra-nos a possibilidade de também termos êxito, mostra-nos a possibilidade de fazermos coisas para Deus dentro do seu reino. E o que vai fazer com que nós venhamos conseguir atingir tais objetivos é exatamente a fé que esses irmãos tiveram. Agora, interessante, vale a pena notar que nós não teremos como excusar, nós não teremos como, irmãos, sair fora desta verdade depois, porque há muitas pessoas que pensam que Abraão era especial. Se Abraão era especial, olhe para cá, se ele era especial, era porque andava com Deus. Mas Abraão sem Deus, um homem natural, qualquer. Toda a diferença da vida de Abraão se deu no fato dele submeter-se a Deus e desejar fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Essa é a grande diferença. Moisés era um homem natural. Os irmãos sabem que ele chegou a matar um egípcio, ele cometeu um crime, escondeu aquilo, não procurou acertar a sua situação, ele fugiu-se. Mas a grande diferença da vida de Moisés, que a Bíblia apresenta aqui, é exatamente porque ele submeteu-se à vontade de Deus. Ele abraçou essa fé. Ele quis fazer a vontade do nosso Pai Celestial. Ele entendeu o chamado de Deus para a sua vida. Ele entendeu, ele discerniu o tempo. Ele percebeu que era uma oportunidade que Deus lhe dava, embora isto lhe custasse. Porque uma coisa, olhe para cá, irmãos, deixa de ser desatenciosos. Uma coisa que nós temos que entender, e eu quero falar logo à frente, é que estas coisas nos custam. Elas nos custam. E elas custaram para as pessoas do passado. A exemplo de Abraão, Deus vem a ele e diz, embora Deus dizendo, apontando para ele coisas grandes que ele nunca imaginara, Deus aponta para ele na frente, mas no momento, no presente, Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Não pensemos nós que isto não custou para Abraão. Isto custou para Abraão, ele teve que sair da sua terra, ele teve que sair do meio da sua parentela, e nós sabemos o que significa, irmãos, às vezes sair da nossa terra já causa para nós uma sensação de muito desconforto. Agora, do meio da parentela, dobra isso ou triplica isso, ou pode quadruplicar isso, é muito mais. Quantos dos senhores e senhoras que estão aqui e desejam mesmo estar bem próximo da família? Os irmãos, mais do que outros, sabem o que isso significa. Foi possível para Abraão porque ele submeteu-se à vontade de Deus. A Bíblia diz aqui em Hebreus, agora capítulo 11, versículo de número 8, que pela fé, olha o que a Bíblia diz, Abraão sendo chamado, ele obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia, mas ele foi. Quando a Bíblia diz que, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, é como se, pense nisso, toda esta multidão descrita aqui no capítulo 11, olhasse para nós a vida, o exemplo, a fé, a obra, o caminho que eles deixaram, digamos, aquele caminho brilhante como rastro da lesma, que fica brilhando, marcante, embora a lesma caminha devagarinho, mas você percebe por onde ela passou. Esse caminho fica registrado. Você diz, por aqui passou uma lesma, porque ficou o brilho, a marca, o registro ali ficou. A fé desses irmãos deixaram registros, marcas, provas contundentes de que eles andaram com Deus, de que viveram pela fé. Todos eles tiveram um ambiente como nós também temos. Tiveram, irmãos, um contexto como nós também temos. Enfrentaram dificuldades, problemas,
Então é como se todo esse testemunho, obra, caminho que esses irmãos passaram, estivesse à nossa volta e dizendo assim: olha, tudo foi feito pela fé, vocês também podem se valer da fé e fazer. Se nós não fizermos, irmãos, não faremos, porque Deus não nos deu os meios para fazer. Se nós não fizermos, não faremos, porque fomos negligentes quanto à vontade do Senhor nosso Deus para as nossas vidas. Somos nós mesmos. Ainda na reunião de obreiros, eu falei com os obreiros aqui sobre o problema que nós temos na nossa cabeça de pensarmos que nós não vamos conseguir, enquanto os filhos das trevas, eles põem na cabeça que vão conseguir, e eles estão conseguindo. Eles estão atingindo lugares, estão adentrando em muitos lugares. Nós, se for a vontade do Senhor nosso Deus, nós também conseguiremos. Se for plano de Deus, nós também podemos. Logo, irmãos, quero dizer aos irmãos que nós nos gloriamos muito na vida desses irmãos aqui do passado e ficamos presos a isto. Quantos que nós encontraremos na atualidade que quer viver esse mesmo fervor desses irmãos? Que querem viver a mesma fé desses irmãos? Que querem viver a mesma vida? Quando digo a mesma vida, irmãos, é a natureza dessas coisas, que querem viver isto também. Quantos que nós encontramos na atualidade que querem isto para as suas vidas? Daí o grande problema. Então logo, muitas pessoas estão vivendo preso a essas situações. E esquecem, não prestam atenção que a Bíblia diz: nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Agora aqui está o cerne da questão. Aqui está o porquê do êxito desses irmãos. Veja o escritor dizendo: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, portanto nós também, incluindo eles lá em nós, preste atenção, a exemplo deles, o escritor está dizendo: deixemos todo o embaraço. Olhe para cá. Quantos de nós que estamos dispostos a deixar os embaraços? Olha, todos esses irmãos aqui, heróis da fé, eles tiveram para fazer a vontade de Deus que deixar os embaraços. E é tão interessante, porque o embaraço aqui, os irmãos estão vendo, que ele vem antes do pecado em si, que o escritor admite, ele adverte-nos que está perto de nós, nos rodeia, algo que nós precisamos ter o entendimento, abrir os olhos, não negarmos isto, porque o fato de negarmos estas coisas poderão enfraquecer a nossa vida, nos tornar vulneráveis, frágeis diante de tais situações. O escritor está dizendo que nós devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Isso está muito perto, muito próximo, nos rodeia. Em outras palavras, está como que à espreita, à espera de uma oportunidade. Se houver, vai entrar. E vai entrar com um propósito de impedir você, de impedir o homem ou a mulher de continuar naquele curso, de continuar percorrendo aquele caminho, de continuar naquele projeto, naquele propósito, naquela vontade, naquela vocação, de continuar, amados, fazendo ou correndo a carreira que foi proposta por Deus. Deus a propôs. O versículo vem depois dizendo que esta carreira, esta jornada, esta carreira está proposta a todos nós. Mas antes de tratarmos disto, tenhamos o entendimento que esses irmãos, como também nós, eles e nós, precisamos ter o entendimento que precisamos, como eles, deixar todo o embaraço. Isso é na minha Bíblia, na sua Bíblia, mas se você olhar Almeida atualizada e revista, você verá que está dizendo que nós devemos nos desembaraçar de todo peso. Significa
que uma pessoa embaraçada, ela não se move facilmente. Tem muitas pessoas que estão presas por esse embaraço. Tem muitas pessoas que estão sentindo o peso desse embaraço. Quando a gente olha para Provérbios, capítulo 5, 22, a Bíblia diz assim: o pecado é como cordas que prendem o homem, e ele se torna detido pelas cordas do seu próprio pecado. Então tenhamos atenção, irmãos. A princípio é exatamente isso, um embaraço. Olha, afinal de contas, no início daquela situação com o Sansão, diz que era até estopa, né? Que eles ligavam o Sansão. O que é estopa? Amarrava ele com corda e ele sentia como se aquilo fosse estopa. Não sei se alguém conhece estopa, conhece? Hã? Sabem? Aquilo é forte. Facinho de desligar-se. Sansão se sentia assim. Mas era embaraço, irmãos. Podia ser algo fácil de se livrar, mas era embaraço. Embaraço. Chegou o ponto dele ser detido com as cordas do seu próprio pecado. Brincou demais. Ignorou as coisas. Paulo diz que nós não devemos ignorar os ardis do maligno. Olha para cá. O adversário não chega te amarrando de uma vez. Nem sempre, irmãos, ele arma aquela coisa que vai te trazer uma grande preocupação. Isso não acontece assim. Porém, volte para cá, eu já estou indo para o outro lado, mas volte para cá. A questão é o fato de muitas pessoas não produzirem a proporção que eles poderiam produzir, é exatamente porque eles não se libertam, não se desprendem desses embaraços, porque eles sabem que é um embaraço. E o embaraço, olha para cá, você sente controle em relação a ele. Você diz, não me livrei amanhã, mas amanhã eu me livro. É mais ou menos assim. E é isso é um embaraço. Isso não vai me deter. Eu não me livrei disso hoje, mas amanhã dá tempo, amanhã dá jeito. Só que não esqueça, olhe para cá, irmãos, se você não cuida, isso é uma grande verdade, à medida que os dias avançam, a semelhança, isso é mais ou menos assim, a semelhança do envelhecimento do nosso corpo, e você se torna mais frágil, mais debilitado, se você não se cuida, a vida espiritual também é assim. Olhe para cá. O ideal é que amanhã sejamos mais crentes do que no dia de hoje. Mas olhe para cá, irmãos, lamento dizer, mas algumas pessoas amanhã serão menos crentes do que no dia de hoje. O ideal é que amanhã as pessoas sejam mais fervorosas. Você quer ver uma coisa? Você é a mesma pessoa do início da sua fé. Você hoje tem a mesma facilidade para obedecer como você obedecia? Seja sincero. Você hoje ora como você orava? Você hoje é temente a Deus como você era? Se qualquer um que não cuidar, ele vai enfrentar essa situação. Ele vai passar por isso. Ele vai enfrentar esse problema. Então, atenção. Qual foi o êxito desses irmãos do passado? A Bíblia está dizendo que eles deixaram os embaraços. Indiretamente é o que a Bíblia está dizendo. Quando a Bíblia está dizendo, eu repito, portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. E eu quero me valer do que diz Almeida atualizada, do que diz a versão atualizada, quando diz que nós devemos nos embaraçar de todo peso, porque a linguagem aqui usa daquele que competia, que estava correndo, e você sabe muito bem que ele, inclusive para correr, ele não deveria deixar as suas vestes presas. Por isso que a Bíblia fala sobre soltar os lombos, ter os lombos cingidos. Ele deveria soltar-se, portanto, as suas vestes, porque senão atava-lhe as pernas e ele não conseguia correr. Agora imagine alguém correndo nesta carreira
e colocar um blusão desse que nós vestimos na época do frio. Vai correr. Daqui a pouco ele está com meio metro de língua para fora. Ele não consegue competir. Ele precisa competir o mais leve possível. Ele precisa correr o mais leve possível. Qual é o problema então? Como as próprias vestes, dependendo dela, era para esse corredor aqui embaraço, peso, coisa que ele não precisava, ele não necessitava daquilo e poderia impedir a sua corrida. Assim também nós temos que ter entendimento que muitas coisas na nossa vida nós não precisamos e nós insistimos em ter, nós insistimos em carregar. Nenhuma pessoa, olhe para cá, vamos ligar os assuntos. Nenhuma pessoa, porque a maioria dos estudiosos acreditam que o escritor está falando sobre isso. Nenhuma pessoa ociosa dentro do reino de Deus, preocupado com o que é secundário, preocupado com aquilo que por Deus, olhe para cá, irmãos, de uma vez por toda, entenda isso. Preocupado com aquilo que por Deus já está determinado. E que a gente pode arrancar os fios da cabeça, mas a gente não consegue acrescentar um palmo sequer. A gente não consegue mudar esse curso. Deus poderá mudá-lo. Deus tem o poder de fazer. E eu preciso me relacionar com Deus entendendo que para o dia de hoje Deus cuidou de mim da melhor forma. Para o dia de amanhã Ele vai cuidar de mim da melhor forma. Olhe para cá. Quando nós confiarmos mais em Deus, olhe para cá, irmãos. Quando nós confiarmos mais em Deus, nós viveremos melhor. O problema está na desconfiança que nós temos no nosso relacionamento para com o Senhor nosso Deus. Aqui, acredita-se que o escritor esteja dizendo sobre a questão de viver ociosos e preocupado com o que é terreno. Porque imagina, irmãos, o contexto vai mostrar isso para nós, porque os crentes desta igreja, atenção, os hebreus aqui, os da dispersão, esses irmãos, chegaram a ter os seus bens espoliados. Eles tiveram perdas. Parece que prejuízo. E o escritor está levando eles ao entendimento que pela fé nossos irmãos do passado também deixaram muitas coisas que eram embaraço. Imagine quando da chamada de Abraão falando para o Senhor, mas a Bíblia responde para nós, mas vamos pensar sem ferirmos a integridade da Bíblia. Imagine o Senhor chamando Abraão e Abraão falando: Senhor, mas espera lá, o Senhor está dizendo que é uma terra que eu irei conhecer. Que prova, que garantia tenho disso? Quando na verdade estou numa terra que eu estou enriquecendo. Eu costumo dizer que desta chamada de Deus para Abraão: sai-te da tua terra, será que não seria suficiente, olha para cá, Deus falar assim: sai deste lugar e vai para a terra que eu te mostrarei? Por que a Bíblia faz questão de dizer: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai? A casa do teu pai, a da parentela já dói, a casa do pai é o que dói mais ainda. É o terceiro grau de dificuldade. Agora atenção, por que a Bíblia faz questão de dizer: sai-te da tua terra? Porque o próprio contexto vai mostrar que quando Abraão sai dali, Abraão não está saindo porque ele está em busca de uma oportunidade mesmo. Ou seja, quando isso aconteceu, Abraão estava como que pedindo um escape, dizendo: eu estou sufocado aqui eu não cresço, aqui eu não prospero. Não, a Bíblia diz que quando ele saiu dali, ele já era um homem rico. Ele já sai dali um homem rico. Ele não está saindo dali porque ele está em busca de dinheiro. Ele está saindo dali porque Deus dissera para ele: sai da tua terra, da tua parentela, do meio da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então Abraão não discute, ele não questiona, ele não entende que isto vai ser prejuízo. Ele obedece e ele sai sem saber para onde está indo. Mas aqui fica provado, portanto, a confiança de Abraão na promessa do Senhor nosso Deus. Quando cessar nas nossas vidas
no nosso meio, no reino, onde nós fazemos parte, as murmurações, os reclames, aquela reclamação, aquela choramingança de que nós estamos como que perecendo e vivendo bem demais da conta, como se nós tivéssemos, o trem está feio demais. Quando cessar isso, Deus nos abençoa um pouco mais. Grande problema é que nós estamos embaraçados, preocupados nesta caminhada do reino. Nós estamos embaraçados, preocupados com coisas que para Deus já estão determinadas. Embora você não sabe, mas se você tiver que tornar o empresário, Deus já sabe. Sabia disso? Se você for ter algumas firmas e poder financeiro, Deus já sabe quando isso vai acontecer e como acontecerá. Quem não sabe sou eu. Quem não sabe é você. O que está determinado por Deus, está determinado. Isso não impeça você de projetar, isso não impede, melhor dito, você de projetar, não impede você de buscar, de correr atrás. A Bíblia nos ensina a fazermos isso, mas a Bíblia não nos ensina a nos tornarmos improdutivos devido à nossa ociosidade. Preocupados. Quando é que de fato na nossa mente ronda, passa as coisas dos céus, as coisas de Deus? Irmão, eu sei que vocês podem olhar e falar, o pastor é muito ingrato, ele está vendo a gente abraçando a obra, nós estamos aí, e ele ainda fica falando, irmão, é para você continuar melhorando. É para você continuar entrando de mergulho. Se você pensar que já está bom, isso vai ficar pior. Você sempre tem que entender que você pode melhorar. Nós precisamos entender que nós podemos melhorar. Deixa eu lembrar vocês uma parte da palavra do sábado à noite da ceia. Olha, sejamos sinceros, irmãos. Preste atenção. Chegue um irmão, uma irmã que diga, irmão, Deus me fez algo extraordinário. Deus me deu uma visão gloriosa, Ele me visitou, Ele abriu o céu para mim. E pronto, uma experiência para mim. Foi coisa extraordinária, um divisor de águas na minha vida. Sabe o que eu e você vamos falar? Isso é natural. Mas que felicidade dessa irmã. Que felicidade desse irmão. Mas que glória. Como Deus deu a essa pessoa uma oportunidade tão maravilhosa como essa. Foi isso que aconteceu com o Isaías. E o Isaías estava bom, irmão, mas quando aquilo aconteceu, o que foi que ele falou? Nós diríamos para ele, Isaías, mas que privilégio. Isaías, mas que coisa, hein? Você é um bem-aventurado. Ele disse para ele mesmo, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Enquanto nós diríamos para ele assim, feliz é você, ele estava dizendo, feliz eu? O que eu vi me colocou de boca aberta, eu pensei que eu ia ser consumido, desintegrado, eu pensei que ia desaparecer. Preste atenção, o que eu quero dizer? Que Deus jamais, olha para cá, irmãos, Deus jamais, Ele vai trabalhar conosco de uma forma dizendo que você está, maravilha, perfeitinho, que não precisa de mais nada. Nós precisamos entender, quanto mais fizermos para Deus, que nós tenhamos vontade de fazermos mais. Tenhamos vontade de envolver um pouco mais com a obra do Senhor nosso Deus. Que isso cresça no meu coração, que isso cresça no seu coração. Pois bem, caminhamos um pouquinho mais. Nós observamos aí, a Bíblia diz que eles deixaram todo o embaraço, o que era peso para a vida deles. E isso faria com que eles, portanto, tivessem problemas na caminhada, mas eles deixaram este embaraço. E a Bíblia diz que eles deixaram também o pecado. Indiretamente a Bíblia está dizendo que eles deixaram embaraço e deixaram pecado. E a Bíblia nos aconselha, nos admoesta, diz para nós que nós devemos deixar também todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, para corrermos com paciência a carreira que nos está proposta. Agora o interessante, irmãos, guarde isto no seu coração.
que o problema de nós nos livrarmos deste embaraço, que nós pensamos não ser tanto problema é porque o sentimento, ao tentarmos colocar isso de lado, nos livrar disto, aparece no nosso coração aquele sentimento de prejuízo, aquele sentimento de perda. A exemplo, quantas pessoas que questionam, mas eu tenho que deixar isto para servir Jesus? Olha, irmão, na verdade, se você quiser continuar carregando toda a bagagem, tudo o que você tem nas costas, pode continuar carregando. Nós só precisamos saber, quando acontecer o arrebatamento da igreja, se estas coisas não nos impedirão de subirmos para estar com o Senhor, de subirmos para encontrar com o Senhor. É só isso que nós precisamos saber. Mas nós podemos carregar todas essas coisas. A igreja não é um lugar de proibição que proíbe pessoas. Inclusive, irmãos, a igreja é um lugar que respeita a vontade das pessoas. As pessoas são livres para decidirem. Você pode muito bem decidir viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, ou decidir viver uma vida fora da vontade de Deus. O que poderá acontecer é que você mesmo se exclua da comunhão dos santos. Isso que acabará por acontecer. Mas a decisão, ela é do homem. O convite foi dado por Deus em Cristo. Todos fomos convidados. Todos recebemos esta oportunidade. Agora, somos nós quem decidimos permanecer com o Senhor ou viver sem o Senhor Jesus. Somos nós quem decidimos. Logo, passemos mais para frente um pouquinho. Só queria que você lembrasse que em relação a essa questão, veja bem, irmãos, que coisa, fico pensando eu. Já viu? A Bíblia fala aqui, vocês já leram aí o capítulo 11 dos heróis da fé? Vocês encontraram o Abraão aí? Tem ou não? Tem o Abel? Tem o Caim? Tem o Enoque? Tem a Sara? Tem o Jacó? Tem o Jacó também. Jacó também está aí, foi transformado, né? Tem o Moisés, José, quem mais? Tem o Davi, Noé, Raabe, está aí, não está? Então você está falando lá a Bíblia está falando aí que os muros de Jericó caiu, então está falando de quem? Raabe, de quem mais? Josué está aí. A Bíblia fala de Jefté, não fala? Samuel, os profetas, então coloca todos eles. Sansão, Gideão, Isaac, olha que coisa maravilhosa. Mas a Bíblia falou do Ló. Hã? No capítulo 11 aí o Ló aparece. Irmãos, o Ló aparece. Ô irmãos, e a Bíblia diz em Pedro que ele era justo, mas ele não apareceu aqui. Que coisa. Hã? Você parou para pensar sobre isso, irmão? O Ló era justo. A Bíblia diz que o justo Ló afligia a sua alma devido ao pecado de Sodoma e Gomorra, mas ele não aparece na listagem. Sabe por quê, irmãos? Por causa de escolhas erradas. Vocês estão com medo de falar, vocês sabem. Escolhas erradas, precipitada. Aquilo não se tratou de uma escolha pela fé. Não se tratou de olhos da fé. Que coisa esquisita, né, irmãos? Podia tanto Ló ter aparecido aqui. Ó. Depois vocês sabem qual que é o final, o problema que tem. A mulher perece. As filhas fazem aquilo com ele, os irmãos sabem. E daí dá-se origem a 2 povos. E assim por diante. Mas atenção, não é esse o nosso interesse. Só queria que você lembrasse que em Lucas 17, versículo 32, um versículo pequeno, Jesus no versículo só diz o seguinte: lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus manda a gente lembrar dela. Sabia? Nós estamos dizendo aqui que eles deixaram embaraço e pecado que estão de perto Parece que a mulher de Ló não teve discernimento de embaraço e pecado que anda bem. Isso é um perigo, irmãos. É fraqueza de nossa parte quando nós pensamos, essas situações eu domino. Eu tenho domínio em cima disso. Tem muita gente brincando com coisas que ele não deve
brincar. Tem muita gente brincando com coisas que não pode brincar, que não é para brincar. Jesus diz, lembrai-vos da mulher de Ló, exatamente por essa questão, para nós termos entendimento. Jesus aqui fala para nós lembrarmos, o exemplo dela aqui é no negativo. É para que nós tiremos lições. Veja toda a insistência do próprio Deus, através dos anjos, em pegar pela mão. Irmãos, que coisa extraordinária, fantástica, porque me falta a palavra, eu vou usar essa aí. Isso é demais, os anjos os pegaram pelas mãos e os tiraram da cidade. Imagina que coisa extraordinária, que glorioso. Lá estiveram os anjos e disseram, olha, escapa-te, não é isso? Lá no capítulo 19, versículo 17, escapa-te. Não olhes para trás, uma ordem expressa. Não pares em toda esta campina, escapa-te pela tua alma ou vida. Mas a mulher de Ló, num determinado momento da sua caminhada, tão embaraçada, coitada como ela estava, ela olhou para trás. Sabe por quê? Porque esses embaraços, o sentimento que você tem em colocá-los de lado, é que é perda. É prejuízo. Tem muita gente que ele não desfruta da vida cristã gloriosa como é, porque estão inconformados, achando que estão perdendo muito em servir Jesus. Ah, mas tem que ser mesmo assim. Olha, eu não sei, mas a gente não podia experimentar um pouquinho assim do mundo? Pare com isso, irmão. Pare com isso, irmã. Muitas pessoas estão muito aquém da vida espiritual. Quantas pessoas que para ele a vida espiritual é enfadonha. Tem gente que chega a dizer que diz que não gosta de ler Bíblia, outro chega a dizer que não gosta de orar. É porque ainda não experimentaram o gozo que há em ambas as coisas. Orar é maravilhoso, irmãos. Orar é gostoso. Agora, se você me disser que até você se disciplinar nisto, isso é uma questão. Não significa que você dobra o joelho hoje e amanhã você está amando estar de joelhos dobrados, porque dói osso, dói coluna, dói o corpo. Agora, quem quer orar mesmo, não estou falando a nível de balbúrdia, estou dizendo quem quer orar mesmo, doer os ossos, ele senta. Ora sentado. Quem quer orar mesmo, não deu para orar, se deita no chão. Eu já vi meu pai por algumas vezes orando deitado no chão. E vocês acham que ele estava trancado num quarto brincando, deitado no chão, de barriga para baixo? Ele estava lá falando com Jesus. Afinal de contas, sabe o que é estar 3 dias trancado dentro de um quarto? Quem é que vai aguentar ficar lá todos os 3 dias só de joelhos? Agora, a minha pergunta é, vale ou não vale? Deus ouve ou não ouve? Deus recebe ou não recebe? Então vamos ter atenção uma coisa aqui. Muita gente acha a vida cristã enfadonha, os cultos não têm prazer, não é gostoso, ir na igreja é quase que asmarra. Graças a Deus que na quinta-feira é um culto que quase ninguém vai, eu aproveito e escapo junto. Aí eu não compareço na igreja, porque também não pode me cobrar, porque tem muita gente que falta. Você não gosta. Está vivendo uma vida aquém do que a vida espiritual é. A vida espiritual, a vida cristã é gostosa, irmão. É maravilhoso, é extraordinário. Não se descreve o que é uma vida com Deus. Que disse o salmista? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que disse ele? Um dia na tua casa vale mais do que outras partes 1000. Estar na igreja, dizer que a gente não gosta, é porque nós ainda não descobrimos o gozo que há em estarmos na casa do Senhor para adorá-lo, para glorificá-lo. Eu não ignoro, não estou ignorando que você possa estar cansado, que isso abata o seu corpo físico, que às vezes você até dá uma tosquenejadinha aí, dá uma pescada, como diz o mineiro. Mas a questão está no gozo de estar na casa de Deus para adorar ao Senhor nosso Deus. Preocupa-me muito que para algumas pessoas está sendo como que peso relacionado à vida cristã.
De modo geral, irmãos, de modo geral, se nós fôssemos ouvir as pessoas, vocês podem ter certeza, pediam para diminuir culto, alguns iam pedir para não orar, para fazer uma reunião de oração uma vez no ano. Nós já oramos pouco demais. Não, podia ser uma vez no ano, no mês, quer dizer, marca uma oração. E sabe o que é a argumentação? A argumentação, se a gente não deixar bobear, o diabo vai lá enrolar a gente, porque a argumentação parece ser boa. Isso vem com a roupagem novinha e bonita, atraente. Vem dizendo assim, porque fazer oração toda semana, e parece lá uns gatos pingados, mas fazer uma vez só no mês, o povo tudo vem. Vem o quê? Quem gosta de vir, vem. Quem tem prazer em vir, vem. Isso é só conversa. Se tirar o culto da quinta e deixar os outros cultos, vocês vão ver se as pessoas reúnem mais. Reúne nada, irmão. Isso é conversa. Isso é só conversa. Tem muitos crentes que eles estão sentindo peso na caminhada. Eles estão sentindo embaraçados com essas coisas. Essa é a grande verdade. Você está aqui dentro? Então você está entendendo, né? Esta é a grande verdade que nós estamos vendo nos dias atuais. Cara, deixa eu dizer para você uma coisa. Eu sei já qual que é a sua linha de raciocínio. Já sei o que você vai me argumentar. Mas vem cá, você quer mesmo ir para o céu? Que tamanho vai ser os cultos lá? Quantos dias de culto que terá lá? Eu já sei que você vai falar assim, não, mas lá eu vou estar em espírito, vai. Eu serei transformado. Lá eu não precisarei trabalhar. Até isso você é capaz de pensar, hein? Olhe para cá, irmãos. Atentemos para uma coisa. Paulo diz que esta matéria, ela se corrompe. Isso cansa mesmo. Tem dia que o seu espírito quer vir, mas o corpo está pedindo para ficar em casa. Você deseja estar lá. Isso puxa para baixo. A gente não ignora isso, mas o Paulo diz que enquanto isto aqui se corrompe, o interior renova. Ele renova, fortalece. Você tem ânimo interno, prazer em ir para a igreja, para adorar ao Senhor, para glorificar o nosso Deus. Onde nós vamos chegar daqui a alguns dias com essa geração de crentes que não querem orar? Onde nós vamos chegar daqui a uns dias com essa geração de crentes que também não querem ler a palavra do Senhor nosso Deus? Vão ter só nome, irmãos, de igreja? Porque nós já estamos vendo, a grande verdade é, lamentavelmente, a gente já vê de forma geral que quase já não há mais culto, há certas reuniões, certos encontros, com uma roupagem de culto, com alguns vestígios de culto. Mas na verdade não é um culto mesmo. Na verdade não é aquele encontro com o Senhor nosso Deus mesmo. Então isto vai preocupando. Mas que Deus guarde a minha vida, que Deus guarde a sua vida, que Deus nos ajude. Mas o entendimento é, não percamos de vista que o embaraço e o pecado está bem próximo, rodeia-nos. E a intenção do maligno é se valer dessas situações para impedir você de deslanchar. Você não pensa, seja sincero, você não pensa que você podia estar assim um pouquinho mais? Você não analisa que você podia produzir um pouco mais, que você tem tudo para produzir um pouco mais? O próprio Deus sabe que você pode produzir um pouco mais, e você também sabe que você pode produzir um pouco mais pelo seu reino. O nosso entendimento é que tá bom, a gente precisa diminuir. Deus tenha misericórdia de nós. Prosseguimos. A questão é, para termos êxito, vamos nos valer da fé que esses irmãos se valeram. Vamos, como eles, deixar todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia e vamos correr. Corramos com paciência. Agora uma coisa que é preciso entender. Vida cristã, nesse aspecto aqui, irmãos, está falando desta carreira que nós precisamos correr. Isto quando diz que nós precisamos correr a carreira, nós precisamos ter o entendimento que para termos êxito precisamos ser diligentes. Significa dizer, na visão do reino, nós não podemos ser aquelas pessoas vagarosas não, irmão. Que pensa 10 vezes, não.
Eu não estou falando a nível de prudência. Eu estou falando a nível de estar consciente que esta é a vontade de Deus. Que esse é o propósito de Deus. Mas é a questão do adiar, do protelar, de deixar para amanhã. Para o próximo ano. E as oportunidades vão passando. Os dias vão passando. Quando a gente envolve com a obra, quando você envolve com a obra, sabe, e as suas forças vai diminuindo, sabe o que é o seu pensamento? Eu queria estar envolvido com a obra como hoje estou, quando eu estava mais novo, porque eu tinha mais vigor. Aí parece que a gente quer correr atrás de algo que não tem mais como correr. Os dias passaram, essa é uma grande verdade. Então nós temos oportunidade agora, nós temos oportunidade hoje, nós devemos fazer. É preciso sermos diligentes nesta carreira, diligente e paciente. Paciente aqui, irmãos, é perseverante. Por qual razão? À medida que você despacha, à medida que você caminha, à medida que você vai, lembre, embaraço, pecado que de perto rodeia, não esqueça, eu disse na semana passada, se me parece, vai haver. Tem gente que não consegue ouvir isto sem levar lá para o extremo. Isso é para o seu equilíbrio. Vai haver quem queira deter você. Você terá que ser perseverante. Você tem que ser paciente, no sentido de perseverante. Tem que ter perseverança. Algumas coisas que às vezes, olhe para cá, na vida espiritual, vida ministerial, às vezes parece que a gente está tendo um sentimento que você começou a levantar uma parede e alguém jogou no chão. Aí você vai emburrar e falar, eu estava na carreira, Deus sabe que é isso que a igreja precisa, Deus sabe que deve ser assim, jogou tudo no chão, eu não vou mexer com isso mais não. Deus não está contando com pessoas assim. Deus está contando com pessoas diligentes e perseverantes. Derrubou? Derrubou. Se derrubou, então, é porque essa parede aqui faz falta. Vou levantar de novo. Ninguém vai querer derrubar alguma coisa se isto aí não tiver valor. Quando é que a gente percebe, olha para cá, quando é que a gente percebe o valor da oração, irmão? Quando é que nós percebemos o valor da oração? É quando a gente dispõe a orar e o diabo arquiteta, ele levanta, ele projeta com tudo, ele vem com tudo para você parar de orar. Por que ele vem para você parar de orar? É aí que você descobre o valor da oração. E algumas pessoas desavisadamente nessa hora falavam, vou orar não, eu orei, a luta engrossou. Eu peguei, entrei aí, o pastor me deu um cargo, eu entrei, veio uma nuvem contra a minha vida. Agora eu paro, eu prostro. Você está nessa situação? Você está nessa condição? Você é assim? O que a Bíblia nos ensina é sermos perseverantes. O que a Bíblia nos ensina é reerguermos. O que a Bíblia nos ensina é refazermos. O que a Bíblia nos ensina é prosseguirmos. Sabia que tem dia, irmão, tem coisa que não dá vontade nem falar, mas com certeza, quem ora sabe disso. Tem dia que você ora, você sente literalmente afrontas. Você sente literalmente como se você estivesse num emaranhado de coisas. Parece que tem uma barreira toda na sua frente. E você levanta às vezes desanimado. Você sabe disso, no sentido geral, tem dia que a gente vem para a igreja e explode. É assim ou não é? A igreja... Mas tem dia que o povo está tudo calado, quase que dormir nos bancos. É assim ou não é? Aí porque o povo quase dormiu no banco nesse final de semana, não, vou tirar a oração? Não, vamos dobrar a oração. Vamos orar um pouco mais. Nós precisamos ser diligentes e perseverantes. Nós precisamos perseverar. Se existem oposições, as oposições vêm, é porque está havendo resultado. É porque tem algo surpreendente aí, tem algo maravilhoso aí, tem algo extraordinário aí. Quantas pessoas que não têm os olhos espirituais abertos à medida que você quer fazer uma coisa para Deus. Irmãos, vamos aqui, nós estamos estudando entre famílias, atenção, às vezes o problema estoura dentro da sua própria casa.
Meu Deus, mas que coisa, Jesus, como é que pode? Eu conheço a minha casa, tem ensinamento, tem isso, tem aquilo, mas que situação. Aí você vai cruzar o braço, vai sentar no sofá e vai dizer, não, parei, cansei, eu agora aposentei, viu? Aposentei. Eu lembro até hoje da primeira mensagem do pastor Rodrigo, a primeira vez que ele pregou, dizendo ele que já tinha lido a Bíblia um pouquinho e não tinha achado o tal do pijama espiritual na Bíblia. E não tem mesmo não, também não achei ele não. O que eu quero dizer com isso, como dissera o pastor Rodrigo? Nós precisamos entender que temos que ser diligentes e perseverantes. Esse assunto vai ligando, aqui para baixo. Outro ponto, irmãos, vai ligar maravilhosamente. Nós precisamos entender. Agora, o valor de tudo isto é que Abraão, Isaac, Jacó, todos esses heróis da fé, eu acho tão lindo o que a Bíblia diz quando Estevão diz a respeito de Davi, que ele serviu no seu tempo, ele discerniu, ele entendeu, teve tempo de Saul, esse é o meu, e vai haver o tempo do meu filho. Então, nesse meu tempo, eu vou servir bem, eu vou trabalhar, eu vou fazer algo. A Bíblia diz no livro dos Salmos que nós precisamos de perícia de mãos para fazer. Era isso que Davi buscava, perícia das suas mãos, sabedoria e perícia de mãos, fazer bem feito. Então olhe para cá, vamos continuar. O entendimento que a gente tem que ter é o que esses heróis da fé tiveram, era que a carreira que eles estavam trilhando, correndo, ela fora proposta por alguém. Quantos de nós que não acordamos para isso, irmãos? Quantos de nós que fazemos as coisas de uma forma assim, tão desorganizada, tão relaxada? Para o nosso patrão a gente faz melhor. Nós que somos casados, para nossa esposa queridinha, a gente faz melhor. Ela que é casada e ama o amorzinho, para esse amorzão dela, ela faz uma maravilha. Os filhinhos, o papai e a mamãe já ensinou, olha, pai e mãe tem que ser honrado, então faça bem feitinho. E aí vem o Senhor Deus nos dando lição no livro do profeta Malaquias, capítulo de número 1, dizendo, se eu sou pai, onde está a minha honra? Onde está a minha honra? Sabe qual que é o seu problema, sendo muito sincero com você? É que você ainda não acordou que a carreira que você está nela foi proposta por Deus. Então a gente relaxa, a gente faz de qualquer maneira, a gente faz na base do desenrasque, do jeito que der a gente vai tocando. Imagine, eu pregando aqui nessa noite, considerando que os irmãos trabalharam todo esse dia, como é que Deus será comigo nessa tribuna? Os irmãos trabalharam cansados, vieram para a igreja e vieram com aquela expectativa, e eu quero crer que nós temos pessoas aqui que ainda têm o bom costume de ao vir para a igreja, mesmo que não tenha dobrado os joelhos, devido tempo, mas pediram ao Senhor, Senhor, fala comigo nesta noite. Onde é que estará, irmãos, a honestidade, a seriedade da minha parte em brincar com os irmãos cansados e pensar que chegar aqui eu vou embondar as coisas e vou encher linguiça? Olhe para cá, fazer as coisas na base do que der jeito. Não é assim, irmãos. Não é assim. Tudo que nós formos fazer para Deus, tenhamos ciência, isso foi proposto pelo Senhor. Deus me propôs isto. Eu estou numa carreira proposta por Deus, então eu quero ser diligente e quero ser perseverante. Vou fazer bem para a glória do Senhor que criou os céus e a terra. Nós estamos tendo um sério problema. Fazer coisas mal feitas como se fosse sinônimo de humildade. Não significa que sermos humildes a gente tem que fazer coisa mal feita. Os irmãos estão me ouvindo, irmãos? Fazer coisa mal feita como se fosse simples. Não, se a gente não cuidar, né, a gente perde a simplicidade. Então vamos fazer as coisas na base do vamos ver. Vai colocar azulejo mal colocado na sua casa para ver se você vai achar bom. Quando você dá um tropeção lá, você vai falar, quem que foi o indivíduo que sentou esse negócio aqui? Essa é a grande verdade.
Na casa de Deus, as coisas de Deus, nós precisamos colocar as nossas mãos, mas havendo colocado o nosso coração. Nosso coração tem que ir junto, precisa estar junto. Olhe para cá. Esses irmãos do passado tiveram entendimento. Vamos correr a nossa carreira com paciência, ou seja, perseverança, sabendo que ela a nós foi proposta. E ela não foi proposta por ser humano, ela foi proposta pelo Senhor que nos comprou. Por Deus, pelo Senhor do reino, do qual nós fazemos parte. Quando é que nós vamos acordar para as coisas melhorar? Olhe para cá, irmãos. Quando é que nós vamos unir? Está vindo um grande congresso aí. Grande congresso. Quando é que nós vamos unir para que tudo saia no melhor possível? Será que vai ser dessa vez? Olhe para cá. Será que não vai haver departamento querendo que outro departamento sofra problema? Ou vai unir todo mundo dizendo não, que Deus nos dê a melhor de todas as festas para a glória do nome dele? Nós não podemos entrar numa festa com o pensamento de depois batermos no nosso peito e falar, nós somos organizados, organizados e organizados. Nós devemos entrar numa festa dizendo, queremos fazer o melhor para que Deus seja honrado, para que Deus seja exaltado, para que todos saibam que Deus está conosco, para sempre seja louvado o santo nome do Senhor. Você quer pensar sobre isso? Olhe para cá. Você quer pensar sobre esse assunto que eu estou falando aqui nessa noite? Quer ir pensando sobre isto? Amém, irmão? Amém, irmã? Glória a Deus. Vocês estão dizendo amém, hein? Está registrado. Deus seja, portanto, louvado. Graças a Deus. Eu não posso mais prosseguir, as horas mandam parar. Nós paramos aqui. Na próxima semana, se Deus permitir, daremos continuidade em nome do Senhor. Os irmãos, coloquem de pé. Deus abençoe a cada um que puderam vir, puderam estar aqui. Que Deus abençoe.